Escândalos políticos não estão acontecendo demais por acaso. Talvez eles estejam acontecendo na medida exata para que você nunca tenha tempo de aprofundar nenhum. Nos últimos dias, por exemplo, o nome de Dias Toffoli voltou ao centro das manchetes por causa do relatório da Polícia Federal no caso envolvendo o Banco Master. Durante algumas horas, ou dias, o assunto dominou redes sociais. Mas a pergunta não é apenas o que aconteceu. A pergunta é, o que acontece com você quando isso acontece? Esse vídeo não é sobre Toffoli. Não é sobre defender ou acusar ninguém. É sobre outra coisa. É sobre o efeito acumulado de viver em crise permanente. É sobre como a avalanche constante de escândalos pode estar produzindo algo muito mais profundo do que revolta. Pode estar produzindo cansaço. E cansaço prolongado é uma das formas mais eficientes de neutralizar qualquer mudança real. Repara no padrão. Surge uma denúncia. A mídia destaca trechos fortes. Especialistas interpretam. Perfis grandes opinam. As pessoas escolhem lados rapidamente. Você sente que precisa se posicionar. Compartilha, comenta, discute. No caso Toffoli, foi assim. Como em tantos outros antes. O roteiro parece sempre familiar. E isso é o primeiro sinal de que estamos diante de um mecanismo, não de um evento isolado. O que parece normal aqui? Escândalos frequentes, crises no STF, decisões polêmicas, investigações envolvendo figuras poderosas. Tudo isso já virou parte do noticiário padrão. O problema é que o extraordinário deixou de ser extraordinário. A exceção virou rotina. E quando algo vira rotina, o cérebro começa a tratar como ruído. Talvez o controle moderno não precise impedir que escândalos apareçam. Talvez ele funcione melhor, deixando que apareçam menos desde que apareçam o tempo todo. Porque quando há um escândalo por mês, você consegue acompanhar. Quando há um por semana, você tenta. Quando há um a cada 2 dias, você começa a se sentir sobrecarregado. E quando há vários ao mesmo tempo, você simplesmente não consegue processar tudo. A avalanche de crises cria uma sensação constante de urgência. E urgência permanente impede profundidade. Você reage ao que está mais recente, não ao que é mais estrutural. Hoje é Toffoli, amanhã é outro ministro, depois é um deputado, depois é uma decisão econômica, depois é uma fala polêmica, e assim por diante. Perceba que não estamos falando sobre a veracidade ou gravidade de um caso específico. Estamos falando sobre o efeito psicológico de viver nesse ciclo. O cérebro humano não foi feito para lidar com indignação em alta frequência. Quando o choque se repete muitas vezes, ele perde intensidade. O que antes gerava revolta profunda, agora gera um suspiro e um mais um. Esse mais um é importante. Ele revela algo que mudou dentro das pessoas. Não é que você deixou de se importar completamente. É que você já espera que nada mude. Você já espera que o assunto dure pouco. Já espera que outro tema venha substituir. Isso cria uma mistura estranha de indignação com descrença. Você reage, mas não acredita. E essa combinação é extremamente eficiente para manter tudo funcionando como está. Vamos observar o ciclo com calma. Primeiro, a revelação. No caso recente, a menção ao nome de Toffoli no relatório da Planear familiar gera impacto imediato. Manchetes fortes, recortes estratégicos. Em seguida vem a análise jurídica. O que significa? Há impedimento? Há suspeição? Existe conflito de interesse? Depois, as defesas públicas. Depois, os posicionamentos políticos. Em paralelo, as redes sociais amplificam tudo. Você sente que precisa acompanhar, porque parece grande demais para ignorar. Mas enquanto você acompanha, outras coisas continuam acontecendo. Outras decisões, outros projetos, outras articulações. A sua atenção é um recurso limitado e ela está sendo consumida por uma sequência contínua de crises. Existe uma diferença entre uma crise que quebra um sistema e uma crise que é absorvida por ele. A primeira paralisa. A segunda desgasta menos, mas não transforma. E o que temos visto com frequência é a segunda. Não importa o nome envolvido. O sistema balança, mas não cai. Ele ajusta discurso, reorganiza narrativa, segue adiante. O que isso gera nas pessoas não é apenas revolta. Gera fadiga, anfadiga, política, anfadiga, emocional. Fadiga, informacional. Quando você se sente cansado demais para acompanhar todos os detalhes, começa a simplificar. São todos iguais, nada muda, não adianta. Essas frases se tornam comuns. E quando essas frases se tornam comuns, algo profundo já aconteceu. Porque uma população cansada reage menos de forma estratégica e mais de forma impulsiva. Ela discute o caso do dia, mas raramente discute o modelo que permite que tantos casos se acumulem sem ruptura estrutural.
Talvez a grande ilusão seja acreditar que o problema está apenas no escândalo específico, no nome da vez, no ministro da vez, no político da vez. Mas e se o verdadeiro mecanismo for a própria dinâmica de saturação? Imagine um sistema que aprende que a indignação pública tem prazo curto, que sabe que, após alguns dias de tensão, a maioria das pessoas estará emocionalmente envolvida com outro assunto. Esse sistema não precisa impedir denúncias, ele só precisa sobreviver ao pico de atenção. E sobreviver ao pico de atenção se torna cada vez mais fácil quando há vários picos ao mesmo tempo. No caso Toffoli, por exemplo, o debate é intenso agora, mas você já viu isso antes com outros nomes, já viu manchetes fortes, já viu promessas de aprofundamento, já viu discussões inflamadas e também já viu o interesse diminuir quando outro tema tomou o lugar. Isso não significa que nada aconteça nos bastidores. Processos seguem, decisões são tomadas, mas o envolvimento emocional coletivo diminui muito antes de qualquer conclusão definitiva. E isso reduz a pressão contínua. O resultado é um ambiente de crise constante, mas de estabilidade estrutural. É como se estivéssemos sempre em alerta, mas nunca em transformação. Essa sensação permanente de urgência também impede que você organize pensamento. Você reage, não planeja, opina, não aprofunda, compartilha, não investiga a estrutura. E quando a sociedade inteira vive reagindo ao que é mais recente, o modelo maior raramente entra em pauta. O formato do jogo não é questionado com a mesma intensidade que os jogadores. Talvez a pergunta não seja o que vai acontecer com esse caso específico. Talvez a pergunta seja o que está acontecendo com a nossa capacidade de reagir de forma profunda quando tudo vira crise. A avalanche de crises pode ser a própria forma de controle. Não porque alguém esteja necessariamente coordenando cada detalhe, mas porque o ambiente favorece a saturação. E saturação gera cansaço. E cansaço gera apatia. A apatia não precisa concordar com o sistema. Ela só precisa não ter energia suficiente para enfrentá-lo de forma consistente. Quando você começa a perceber isso, algo muda. O foco sai do nome do momento, hoje Toffoli, amanhã outro, e vai para o padrão. Você começa a observar como a sua própria atenção é conduzida, como sua emoção é ativada e depois redirecionada, como sua indignação tem prazo. Talvez o maior efeito colateral da avalanche de escândalos não seja a descrença nas pessoas específicas, mas o esgotamento coletivo. E uma sociedade esgotada é mais previsível. Ela reage rápido, se divide rápido, cansa rápido. E sistemas aprendem a funcionar dentro dessa previsibilidade. O problema pode não ser o escândalo em si. Pode ser o fato de que aprendemos a viver em modo crise como se isso fosse normal, como se fosse inevitável, como se política fosse, por natureza, esse fluxo interminável de tensão e substituição de temas. Quando tudo parece urgente o tempo todo, você perde a referência do que realmente é estrutural. E talvez seja isso que esteja passando despercebido. Não é apenas o que aconteceu no caso Toffoli. Não é apenas o conteúdo do relatório. Não é apenas o debate jurídico. É o efeito acumulado de mais um episódio entrando na fila de crises que disputam sua atenção. Se você começa a enxergar isso, o próximo escândalo, qualquer que seja o nome envolvido, já não é apenas um fato isolado. Ele é parte de um padrão, parte de uma dinâmica que pode estar transformando indignação em desgaste. E quando a indignação vira desgaste, o sistema não precisa se proteger com força. Ele se protege com o tempo. Talvez o controle moderno não funcione silenciando tudo. Talvez funcione falando demais, mostrando demais, escandalizando demais, até que você se acostume. E quando você se acostuma com a crise deixa de ameaçar a estrutura. E é nesse ponto que a pergunta muda. Não é mais o que vai acontecer com esse caso? É o que está acontecendo com a gente quando tudo vira caso.